Ah, olha quem tá aqui, que legal que você veio. Então você quer fazer dólar através da internet. Entendi. Vamos lá. Então, é possível sim você fazer dólar através da internet com a nossa metodologia. Agora eu vou fazer uma pergunta que vocês vão discordar, essa vai ser legal. Ele quer treta. Não quero Eu já vi treta. que se o Sérgio brigar comigo, eu tô no sal. Olha o tamanho do cara, olha o meu. Não é, pelo amor de Deus. É porque assim, brincadeira. Eu quero ouvir o que vocês têm pra dizer sobre o seguinte assunto. Sérgio, quantos anos tem a Terra? Tá certo. Cara, então, quantos anos tem a Terra, né? A gente sabe aí, fazendo medidas de vários lugares, aliás, até um mês atrás, a revista Science trouxe uma matéria toda, 5 ou 6 artigos sobre as amostras que a gente pegou num asteroide, uma das coisas assim mais fantásticas que a gente já fez, trouxe a amostra, analisou ela no laboratório. Então, assim, a Terra, pela análise que a gente faz das rochas que a gente tem, ela teria ali 4,56 bilhões de anos. Como que a gente faz isso? Pega rochas. Primeiro, né, pessoal? Primeiro que muita gente acha assim, mas é qualquer rocha que eu pego aqui na esquina da minha casa. Não, cara, entendeu? Por isso que geologia, ela é uma ciência. Igual o Rodrigo, por exemplo, ele não vai procurar um copo usado, vou falar de qualquer jeito, copo usado na última ceia, aqui em, sei lá, em Diadema. Ele sabe que não vai estar ali. Ele vai procurar no lugar certo. Uhum. A geologia é do mesmo jeito. Existem terrenos na Terra, porque a Terra também é um planeta vivo, então isso é muito difícil da gente encontrar rochas muito antigas. Os 2 principais locais é na Austrália e no Canadá, onde tem os terrenos mais antigos do planeta, estão lá. A gente analisa uma rocha, que ela tem ali dentro dela um mineral chamado zircão, e aí fazendo medidas de datações, que não é o carbono 14, que é o carbono 14, para a galera entender, eu já expliquei isso lá no Inteligência também. O carbono 14 ele serve para coisas vivas e tal. A gente está falando da idade da Terra, então é rocha. A rocha ali não vai ter carbono 14 jamais, entendeu? Mesmo o carbono 14 ele tem um limite ali, ele vai 10 meia-vidas, uns 50 mil anos. Isso aí nós estamos usando outros métodos, urânio, tório, alumínio, microscópios de varredura, coisa assim de último mundo. Analisando essas rochas, a gente chega nessa idade, entendeu? Não é uma pessoa só que analisa, são várias, você espalha essa rocha pelo mundo todo. E aí, o que aconteceu? Quando as amostras do asteroide chegaram aqui na Terra, isso aqui é legal pra caramba, cara, que veio a amostra de um asteroide. Um asteroide é um objeto que não teve interação com nada, ele está vagando aí pelo sistema solar desde que o sistema solar existiu. Ele fica vagando por aí. Nós pegamos uma sonda, a sonda foi lá com uma colherzinha, tirou 5 gramas de amostra. São essas 5 gramas que estão mudando várias coisas aí que a gente pensa. Olha que legal que é a ciência. Essas 5 gramas estão mudando muita coisa que a gente pensava antes. Principalmente com a questão da origem da água, entendeu? Já está mudando a nossa cabeça aí, vários modelos diferentes estão surgindo. Quando a gente trouxe essa amostra e mediu ela em laboratório, usando os mesmos métodos e tal, todas as cidades aí bateram, entendeu? Então, analisando essas rochas aí, a gente chega nessa idade, tanto do sistema solar, 4,57, 4,56, e da Terra também. Você disse que o carbono 14 não serve para isso, porque pra o carbono 14... Carbono 14 é para coisa que vive. Coisa que Material viveu. orgânico. Matéria orgânica. Isso. Aí. E aí, não é com carbono 14 que a gente mede idade, por exemplo, de osso de dinossauro? Depende muito, cara. Porque, assim, o carbono 14, cara, de novo, né? Ele consegue medir coisas até 50 e poucos mil. Aliás, com 50 já é muito difícil, porque vai ter muito pouquinho, entendeu? Então, assim, não dá pra chegar no que é os dinossauros, cara. Então como é que a gente sabe a idade dos dinossauros? Outros métodos? Outros métodos. Tem vários outros métodos, entendeu? Muitos outros. Não é só o carbono 14, é para matéria orgânica. Agora você tem alumínio, você tem toda aquela cadeia ali de elementos radioativos que a gente chama, que são os isótopos radioativos, porque o urânio, por exemplo, se eu deixo o urânio aqui, vai passando o tempo, ele vai decaindo, que a gente chama, por radiação. Foi assim que a Curie descobriu, até morreu, coitado, porque ela ficou exposta ali àquela radiação o tempo todo e não aguentou.
Então você pega urânio. Trabalhar em mina de urânio, por exemplo, é uma das coisas mais terríveis que tem. O pessoal morre, tem câncer rapidamente, tudo. Não só de urânio, mas de outros elementos. Então, esses elementos eles têm uma meia-vida. Ou seja, passado um determinado tempo, a quantidade dele cai pela metade. Depois cai pela metade da metade, e assim vai caindo, vai decaindo. Então tem elementos, por exemplo, que a meia-vida dele é 200 milhões de anos. Tem elemento que a meia-vida é 1 trilhão de anos, cara. Também não vai servir. Concorda que não vai servir? Porque o lance é o seguinte, pra galera entender isso. Imagina que você quer medir essa mesa aqui. O que você vai usar para medir ela? Carbono 14. Nessa mesa aqui... A mesa eu falo medida. Mide o comprimento da mesa. Régua. Ah, tá. Pensei que estivesse falando de idade. Uma Essa régua mesa aqui dá. eu ia só perguntar pro cara que fez, Tá, pô. mas uma régua... Você pegar uma Não, régua... você tá de sendo 30. criacionista. Exatamente. Isso mesmo. Se você pegar uma régua de 30 centímetros, você consegue medir essa mesa. Tá, não tá... Sim, vai dar trabalho, mas dá. Então, agora, São Paulo ao Rio, dá para medir de régua? Ó, teoricamente, se tiver muito tempo, dá. Mas você concorda que vai começar a ter muita, o que a gente chama de incerteza? Porque você vai pegar 400 quilômetros com E vou reguinha fazer de 30 merda, centímetros. Vai fazer merda. Fazer merda a gente chama de incerteza, é um nome bonito, Tá. entendeu? Então é exatamente isso. Você tem que ter, cara, o equipamento, você tem que ter a coisa certa para medir aquilo que você está querendo medir. Então, por exemplo, o carbono 14 não serve para medir uma rocha de milhões de anos. Um elemento que tem 1 trilhão de anos de decaimento também não serve. Então eu tenho os métodos específicos para cada uma dessas coisas. Isso aí é estudado. Isso aí não foi, não, joga aí que vai fazer. Não, existem vários métodos para medir a idade dessas rochas, entendeu? Então é por aí que acontece. Tá. Quando eu conversei com o Marcos, com o Eberlin, ele falou uns bagulho que no dia eu até falei pra ele, caraca, isso daí parece quando os caras falam que encontra sereia, não sei o quê. Porque ele tava falando que encontraram Antes de falar do tecido mole, deixa eu só falar uma questão rápida aqui. Vai. Sobre isso, porque é o complemento dele aqui. Com relação... Tudo que ele falou é o que eu falo também. Até teve uma coisa que você falou do carbono 14 que eu disse. Talvez eu não me expressei bem, mas eu nunca falei algo do carbono 14 diferente do que você está falando. Quando eu falei de meia-vida, é porque geralmente quando a gente vai fazer perguntas, o carbono 14 ficou como método mais famoso. Quando as pessoas perguntam sobre data Terra, eles perguntam de carbono 14. O leigo, ele não sabe nada de urânio. Já joga na no cara teu o carbono 14. No teu caso lá, quando você usa carbono 14, porque a gente tá falando... Eu uso trabalho. Quando eu falo, eu trabalho com carbono 14, só que eu não sei fazer essa medição. Alguém faz. Eu pego a peça e não é só carbono 14, não. Lá no IPEM a gente trabalhou com termoluminescência, que é um outro método de datação que eu uso para cerâmica. A gente usa o carbono 14 na cerâmica. Em que circunstâncias? Se eu tiver na cerâmica algum material orgânico misturado nela ali, em quantidade suficiente, isso é um pouco complicado na minha área, porque embora estão agora surgindo alguns métodos de carbono 14 não destrutivos, eles ainda são muito novos, com resultados não tão precisos e estupidamente caros. Não é um negócio de falar assim, eu quero ver quanto dessa garrafa aqui, vende para mim. Não, mesmo no IPEM, eu fico meses na fila para esperar um lugar no reator para poder datar a cerâmica. Você está entendendo? Então, quer dizer, não é um negócio que eu chego lá assim, mede aí para mim. Não, é caríssimo. E até que tem essas novas técnicas não destrutivas, o carbono 14 você precisa destruir o material para poder fazer a medição. E aí eu vou estar destruindo o material arqueológico. É complicado. Não é muito bom, né? Não é muito bom, você está entendendo? Eu tenho lá, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto. Ali dá para usar o carbono 14. Só que eu vou destruir um pergaminho bíblico de 2000 e tantos anos? Não vou fazer isso. Então, na minha área, ele é usado com parcimônia. Tem um outro problema. Não é só a questão da destruição. Você tem que ter uma quantidade de elemento base para datar. Quando eu datei lá no IPEM, não com carbono 14, mas com a termoluminescência, o tijolo babilônico, a gente teve que fazer uns 20 buracos no tijolo, que a gente furava, e toda uma técnica. Tinha que furar na câmara escura, no caso da termoluminescência. Tem que furar numa câmara escura, porque não pode ter entrada de ar e tudo e tal, pegar aquele não pozinho, contamina analisar. a amostra. Não pode contaminar a amostra. Aí a amostra contaminou. Aí eu tive que voltar para o fim da fila, esperar. Olha, ficou mais de ano para ser esse artigo acadêmico. E depois que faz aquilo tudo e tal, aí às vezes pegava a amostra, não contaminava, ela não tinha quartzo, quantidade. Não tinha quartzo. Isso aí. Às vezes tinha quartzo, não tinha quantidade.
Então, são poucas esses estudos assim. E sempre que eu estou em público, o pessoal faz a seguinte pergunta. Escuta, mas e os milhões de anos que o carbono 14 dá para a Terra? Aí eu, corrigindo a pergunta, eu falo assim, o carbono 14 nunca vai dar milhões de anos. Nunca. A meia-vida do carbono 14, 5.730 anos, é a meia-vida dele. Aí eu falo, a partir disso, talvez foi aí que deu a confusão de achar que era 50 e 50. Eu falo, a partir dos 7.730 anos, o que sobra de carbono vai sendo cada vez mais difícil datar, cada vez mais difícil, e a única diferença da resposta, que até acho que aqui também eu falei, da minha para o Marcos, é que se chegou a 50 mil anos, eu levei o limite máximo de 30 mil. Por que eu levei 30 e ele está levando 50? Porque, assim, é muito, mas muito difícil você achar resíduos de carbono para chegar a datas acima de 30 mil anos. 50 mil anos, só para o pessoal entender, seriam 10 meia-vidas. 10 meia-vidas, então assim... Ou seja, a cada meia-vida cai metade, então metade da metade. Exatamente. E o único ponto que eu apresentei em público, que eu fui rechaçado até por alguns ateus, eu não tenho nada, é que carbono 14 não data milhões de anos. Ponto. Eu nunca fui contra carbono 14, nunca usei. A única explicação que eu dei foi essa, que é exatamente o que você está dando aqui. E a única questão que eu apresentei, além de tudo isso que a gente está falando, é que o carbono 14, às vezes a gente tem que cuidar, porque dependendo do laboratório da contaminação de amostra, nós usamos na arqueologia vários cruzamentos de datas. Seriação, a gente usa seriação, estratigrafia, várias coisas. Há um espaço para dúvida. E o segundo ponto, com relação à idade da Terra, biblicamente falando, você tem como trabalhar um modelo de uma terra antiga. Porque fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Não fala ainda da criação e já tinha terra, sem forma e vazia, já tinha água, e dependendo como você lê o texto bíblico, parece que esses elementos, a água e a terra, estão antes da semana da criação. Então, alguns teólogos falam o seguinte, eu não vejo problema de trabalhar com uma terra antiga. Aí vou fazer só interromper nesse ponto. Eu fiz um vídeo outro dia porque nós descobrimos que muito provavelmente a água... Olha só, pessoal, como que essas coisas... O pessoal foi lá, encheu de comentário, achei legal pra caramba. O pessoal acha que eu fico puto, eu não fico puto com nada disso. Descobriram que a água, que provavelmente vem dos asteroides e tal, olha só, ela existiu, muito provavelmente, antes da formação do sistema solar. E aí o pessoal, olha aí, a Bíblia tá certinha, porque fala esse ponto aí, exatamente. Repete aí que você falou. Exatamente, o Gênesis. Que vinha antes da formação. Exatamente. Olha só que legal, ó. Então, biblicamente, o Marcos discorda de mim nesse ponto. E ele sabe que a gente tem essa posição aqui. Não estou aqui sendo traíra. Quando o Marcos estava aqui, eu não falei. Não, é porque naquela hora eu deixo ele falar. E o Marcos tem a argumentação dele também. E eu respeito muito o Marcos. O Marcos é um cara sério. Você está entendendo? Mas, biblicamente, eu tenho essa questão com o texto hebraico, que é o que eu estou colocando aqui. Então, você perguntar para mim assim, agora eu quero ver a opinião de vocês. Rodrigo, qual a idade da Terra? Eu falo, eu não sei discutir questão geológica. Porque eu vou chamar de rocha o que é pedra e vou chamar de pedra o que é rocha. Aí acabou. Aí acabou. Aí é treta. Aí nós vamos partir pra cima. Você entendeu? Porque não é minha área. Não é minha área. Gostou do corte? Quer assistir esse episódio completo? O link está na descrição do vídeo.